espalhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs?
Esta paróquia, esse templo tem um vitral, aquele ali, o lado direito de vocês, grande, bonito, e ele já significa o evangelho de hoje. Talvez vocês não estejam vendo de longe, mas ali tem, no lado esquerdo do vitral, a presença de São José carregando os pombinhos nas mãos, e a Virgem Maria, essa que está com um verde piscina, alguma coisa assim, entregando o menino nas mãos de Simeão, velho Simeão barbudo ali, ó. E atrás de Simeão, Ana, essa senhora de 84 anos, e Simeão carregando o menino Jesus no colo. É um belo vitral, muito bonito, muito significativo. Mas vamos trazer essa festa, o templo, a apresentação do menino no templo. Hoje fecha-se, não é o Natal acabou. O Natal acabou na liturgia da nossa igreja. Mas o ciclo do Natal, ele fecha hoje nesta celebração solene, onde o povo cristão entra em procissão, com as velinhas nas mãos, para seguir aquele que é a luz do mundo, é a luz da gente, é a nossa luz, é aquele que trouxe o Espírito Santo. Então esta missa, ela tem uma importância muito grande para nós, porque Jesus, Ele é a luz prometida desde o Antigo Testamento. Mas aqui tem alguns pontos que a gente vai trazer agorinha para nós, diante da nossa vida. A gente quer entender o seguinte: qual o significado dessa apresentação, dessa liturgia hoje, para nós que estamos aqui? Bem, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, que Jesus ele veio como luz no mundo, e ali nessa imagem que o padre falou, do vitral, Simeão representa o Antigo Testamento ainda, o velho Simeão, que agora ao pegar o menino no colo, se completa a promessa do Pai, quando disse para o povo de Israel, que Ele mesmo, Deus, desceria até o povo. Muito bem, então todo o povo de Israel esperava o Messias, o Deus ungido, para trazer essa luz, que é o Espírito Santo, no meio de todos nós. E agora tem um encontro do Antigo com o Novo Testamento. O Novo Testamento representado pelo seio virginal de Maria, e agora Jesus. Então Simeão pega a promessa do Pai, e assim, entrando no Novo Testamento. Por isso tem aquele hino tão bonito, né? Aquela música: tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento, com Simeão, deu ao Novo. Então tem esse significado primeiro, tá? Agora entrou o momento de Cristo, Deus que chegou no nosso meio. Mas aqui tem uma surpresa, porque Deus, quando Simeão pega o menino Jesus no colo, veja a reação dele e o que ele diz. E aqui é uma coisa que às vezes passa assim por nós e a gente nem percebe. Olha o que Simeão disse, que fez Maria e José ficarem contemplando. Ele pegou o menino no colo, nas mãos, e ele disse: agora, Senhor, conforme a tua promessa, lá do Antigo Testamento, podes deixar o teu servo partir em paz. Atenção agora, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações. Isso aqui é revelador. Fala, como assim, padre? Porque o povo judeu do Antigo Testamento é o povo escolhido por Deus para serem representantes
de todos os povos. E só que os judeus imaginavam que o Messias viria para eles apenas, só para eles, para o povo judeu. Mas olha o que Simeão fala. Simeão, ele é um judeu, e ele estava aguardando a libertação do povo dele. Está aqui, está escrito aqui. A espera, a consolação, o homem piedoso que esperava a consolação do povo de Israel. Então Simeão estava esperando que o Messias chegasse para consolar o povo de Israel. E os povos do mundo inteiro, onde fica nessa história? Só que quando ele pega, veja que ele está movido pelo Espírito Santo. Quando ele pega o menino, que é Jesus, que é Deus, no colo, ele vai falar assim: porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos. Aí ó, já abriu ali, mas olha como é que termina: luz para iluminar as nações. Veja, ele trouxe uma notícia nova. Deus falou algo novinho para o povo de Israel. Qual foi a palavra nova? Não é só para vocês não, povo de Israel, é para vocês, mas agora para todas as nações, os pagãos no mundo inteiro, onde existe gente. Por isso que Jesus vai dizer depois, já adulto: ide por todo o mundo, onde tiver pessoas, nações, pregai o evangelho e batizai toda criatura, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, leva o Espírito, leva a luz de Deus para eles. E aqui, eu quero fazer aqui um remendo para nós católicos. Nós temos que nos situar, e não é vaidade nossa falar isso, é porque é palavra de Deus. E a gente não pode viver de, lá no céu, a gente ouve isso, né? Quantas vezes nós católicos também afirmamos para fazer o politicamente correto. Quando vem um irmão, uma irmã de outra denominação religiosa, e a gente fala de Cristo, e aquela conversa entre nós, lá no céu não tem placa para dizer eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou muçulmano. Não, lá quem crê em Deus e faz o bem é um único Deus, um único Deus. Só que isso a gente não pode afirmar, falar é verdade. Não, não é verdade. Existe um único Deus, sim, para todos os povos de todas as nações. Mas a igreja somos nós, no qual o Senhor colocou os fundamentos nela. Quais são os fundamentos da igreja? Deixou um líder, que é Pedro, o Papa. Deixou os apóstolos, que hoje, nos tempos de hoje, são os bispos, juntamente com os padres, são chamados sacerdotes. E deixou os sacramentos da igreja: sacramento do batismo, sacramento da comunhão, sacramento do matrimônio, sacramento da unção dos enfermos, sacramento da crisma, e assim por diante. O Senhor deixou, Ele fundou a sua igreja, e Ele disse que era através desta igreja que Ele ia iluminar os povos do mundo inteiro. Então a salvação, entenda bem, para vocês não fazer um recorte errado. Aí Cristo veio salvar o seu povo. Que povo? O povo que segue os seus passos pela sua igreja, una, santa, católica, apostólica, romana. E fim de conversa. E fim de papo. Mas significa que os outros não serão salvos? Nada disso falamos. Falamos e anunciamos o Cristo que preparou uma igreja, que deixou, é mais ou menos assim: eu vou construir um prédio, este prédio aqui, mas antes eu tenho que colocar a estrutura nele, eu tenho que fazer todo o encanamento, eu tenho que passar cabos para fazer a eletricidade chegar, para chegar a água,
para ter ar-condicionado futuramente, em tudo. Então, os fundamentos para que essa igreja, que somos nós, sejamos o novo Israel, como modelo, representante de todas as nações do mundo. Agora somos nós. Agora somos nós. Então é pela santificação da igreja que Cristo fundou, católica, apostólica, romana, una, santa. Santa porque Ele é a cabeça. Apostólica porque Ele deixou os fundamentos. Ok? Então isso aqui é uma coisa que nós católicos, não é para a gente ficar exibido e batendo boca com os nossos irmãos que não são católicos, nada disso. Mas a gente precisa ter a convicção, Cristo, Ele salva através do que Ele deixou. Ide por todo o mundo, falou para os fundamentos dele, ó. Ide por todo o mundo, onde tiver humanos, criatura humana que eu criei, o homem e a mulher, imagem e semelhança. Lembra da Babel? O que aconteceu lá na Babel no Antigo Testamento? Os homens tinham uma única religião a seguir, seguiam os mesmos passos de Deus, todos iguais. A Babel dissipou isso. E aí o que aconteceu? Os homens, cada um foi vivendo num espaço geográfico no planeta Terra e começou, mesmo utilizando Deus como Senhor, mas não seguindo mais a doutrina, os fundamentos que Ele deixou. Cada um começou a usar uma linha dos seus sentimentos próprios. Deus para mim é viver assim. Deus para mim, Ele vive conosco, Ele nos abençoa fazendo isso. Cada um começou a disparar seus sentimentos. Isso significa Babel. Quando Jesus ele chega, ele significa a anti-Babel, porque ele veio unir o que estava disperso. Lembra da parábola da ovelha perdida? Ele é capaz de deixar as 99. Quem são as 99 ovelhas? As que são a criação que não caiu no pecado. Qual é a criação que ficou no lado de Deus, que não caiu no pecado? Os anjos e arcanjos, tronos e potestades. Então esses são chamados as ovelhas de Deus também. Tudo é de Deus. Mas ele vai atrás da ovelha perdida. A ovelha perdida é a representação de todos nós, que por causa do pecado original, eu já vou entrar nele, esse vírus mal, um vírus de Babel, está dentro da gente. Então ele vai atrás da gente. Então o Senhor deixa as 99, é uma maneira floreada, é uma maneira figurada para explicar nossa fé. Ele deixou os anjos, os que não se perderam com Satanás, arcanjos, potestades, tronos, é a pirâmide dos anjos, criados por Deus, e maior do que os seres humanos, na pirâmide de Deus construída. Então ele deixou as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida. Então como é que o Senhor ele chega? Ele vê a Babel, quem se perdeu. Então ele quer unir os homens. Por isso ele vem e diz: batizai a toda criatura humana. Onde tiver gente, lá no sul da África, vai lá. Lá na Oceania, vai lá. Lá na Europa, na Finlândia, no norte da Europa, do hemisfério norte, vai lá. Lá em cima no Canadá, vai lá. Vai embaixo, modo de dizer, né? Na linha do Equador para baixo. Todos os países, ide. Então veja, o Senhor ele quer fazer a anti-Babel. Mas ele quer fazer o quê? Salvar. Salvar o quê?
o homem que se perdeu pelo pecado da morte. Padre, e o que é a morte na Bíblia? Morte na Bíblia, aqui a gente tem que sublinhar para a gente nunca esquecer essa teologia perfeita deixada pelo Espírito de Deus. Na Bíblia a palavra morte não é alguém que é colocado no caixão, não. Todos os seres humanos vão morrer, todos. Uma vez falaram para mim assim: a Virgem Maria morreu, padre? Morreu? Não morreu não, diz que ela dormiu, que ela foi assunta ao céu, ou seja, ela foi levada de corpo e alma para o céu, verdade. Mas para ela ser levada para a plenitude ao lado do Filho, ela precisou experimentar o quê? O falecimento dela. Ela faleceu, parou, o coraçãozinho de Maria parou, o pulmão parou de trabalhar, o sangue parou de passar de uma veia para outra. Ela entrou em óbito. Entrando em óbito não houve enterro. Aí sim, ela foi levada de corpo e alma. Ok, irmãos? Mas Maria morreu. Ela fala dormição de Maria, é o modo que o povo colocou. Para quem entendeu a palavra morte na Bíblia, vai falar dormição. Por quê? O que é a morte na Bíblia? É o significado do pecado original. Morte, vocês vão levar isso para a vida, pelo menos vocês vão refletir muito a partir de hoje. Se é que você já não sabe, muita gente sabe. Morte na Bíblia é tudo aquilo que contraria o que eu, homem, vou falar no meu caso, Marcos Roberto Pires, tudo, naquilo que contraria o que eu acredito, o que eu espero, aquilo que brota de mim, me contrariou, é morte. Pois foi exatamente isso que Satanás colocou no coração, conseguiu. Ele percebeu a abertura, ele entrou no coração de Eva, que foi preparada para ser a mãe de todos os viventes do planeta Terra. E ela perdeu esse título depois que ela abriu o coração para Satanás. E por que morte? Porque ela só tinha uma unidade, veja, ela não tinha uma Babel dentro dela. A Babel começou, a semente da Babel foi colocada na primeira mulher chamada Eva. A semente da Babel foi colocada ali, naquele diálogo que ela teve com Satanás, que ela não deveria nem dar ouvido para Satanás. Satanás, quando disse para ela assim, disse assim: vós sereis como Deus. Siga a tua vontade e não deixe ser dominada ao contrário da sua vontade. Ela experimentou, no que se diz figuradamente, esse fruto do mal. Só que ela experimentou e disse: isso é bom. E a primeira pessoa ao lado dela, família dela, o Adão, aquele que veio da terra, ela já implantou a mesma semente. E aí foi, resultado disso, tiveram um casalzinho de filhos, né? Caim e Abel. Abel é uma representatividade também de nosso Senhor, bendito Jesus. E Caim, aquele que vive a semente da Babel, está pensando nele, não quer que seja contrariado. E ele, primeiro ato de morte, o irmão de sangue mata o outro. E aí começou a fugir, né? A partir do momento que eu quero viver do meu jeito, eu fujo. E aí Deus vai encontrar ele atrás da moita e vai perguntar para ele: Caim, por que se esconde de mim? E aí ele vai dizer: porque eu tenho medo. Por que tem medo? Por que se esconde de mim? Porque está com medo. Medo por quê? A realidade é essa: porque eu não fiz conforme a unidade contigo, eu fiz do meu jeito. Então, irmãos, quando você está trabalhando num local,
ou você vive num local de condomínio onde você mora, ou você convive junto com os colegas na igreja, ou no futebol, no bar, no cabeleireira, seja lá como for, com qualquer idade, desde menino até o mais experiente. A nossa vida, presta atenção, tudo que nos contraria, e nós viemos assim do ventre da nossa mãe, tudo que nos contraria, nós lutamos para defender isso em nós. Tudo contrariou as minhas expectativas, eu fico de mal. Antigamente a gente brincava quando era criança, ficar de mal, dá o dedinho, tira o dedinho, sei lá, alguma coisa assim. E isso a gente leva depois que cresce. Por que fiquei de mal? Porque você não correspondeu o que eu. Esquece a religião agora. O que eu sinto. Então, o que é isso? São os resquícios lá do pecado de Eva. Entrou na humanidade, Deus falou isso. A Babel chegou no nosso meio. Sabe o momento que a Babel, ela é anunciada como fim dela, pelo menos na fé? Quando Jesus está diante dos seus apóstolos e faz aquela bendita pergunta: e para vós quem eu sou? E Pedro vai responder: tu és o Messias. Igual praticamente o que Simeão falou. Tu és Deus que desceu. Recebe um elogio de Jesus, Pedro. Passaram, vamos colocar no nosso tempo, 10 minutos de conversa. Jesus precisou dizer, sim, ele é o Messias, mas é que ele veio se colocar no pecado da humanidade. Ele que não tinha, ele assumiria, então ele ia se entregar, ele ia morrer, e o Pai no terceiro dia ia ressuscitar. O mesmo Pedro, ele vai dar uma resposta, e é onde Deus fala: a Babel para quê? Quando Jesus diz que ele ia morrer, reação de Pedro: não, que Deus Pai não permita que isso lhe aconteça. Jesus imediatamente mostra que ele chegou, Deus chegou e diz: agora chegou o fim de Satanás. Até hoje Satanás, por causa de Eva, se colocou na frente e conseguiu fazer efeito dominó. Pegou toda a humanidade no mundo inteiro. Todos ficaram com o espírito egoísta, cheio de si. É a minha vontade que deve prevalecer. Pedro, naquela hora também, se sentiu contrariado ao ouvir que o amado, que ele estava ali, eles estavam extasiados com Jesus, ele não queria perder aquilo. Ele não queria que Jesus passasse por algo diferente do que ele esperava. Jesus vai dizer: para trás, Satanás. É como se ele dissesse bem forte, no megafone: eu cheguei, Satanás, para trás. O teu lugar é atrás. Acabou o teu reino, o reino do diabo. Agora chegou o reino do Pai, o reino de Deus. Então, ali começa o anúncio da anti-Babel, proclamado pela boca de Cristo: para trás, Babel, eu cheguei. Então, quando é que você vai reparar que mesmo como cristão, que nós somos, porque somos batizados, que eu ainda me coloco na frente? É fácil. Primeiro, analise o seu dia a dia. Tudo que você não gosta, começando com o outro. Não gosto do jeito daquela pessoa, não gosto da maneira, e você tem justificativas, tudo bem, nós temos justificativas. Às vezes as pessoas são muito más, só que nós eliminamos as pessoas porque elas são más, como talvez quase 99% das pessoas eliminam. Quando você vê uma coisa ruim, eu quero tirar aquilo de perto de mim.
Então isso acontece no matrimônio, quando você começa a perceber que o matrimônio começa a se perder. Qual é uma reação imediata dentro da gente? Se eu não sinto mais carinho por ele, ou por ela, se eu não sinto mais afinidade genital por ele ou por ela, se eu não consigo mais nem olhar por ele, por ela, qual é a minha reação? Babel. A de Babel sempre. Eu tenho que ver o que é melhor para mim, porque eu ainda não tenho nem 40 anos de idade, ou nem nos 35 eu cheguei, eu já estou sofrendo. Eu não sabia que essa pessoa era desse jeito, e a gente corta essas relações. Aí vem a igreja, os nossos fundamentos católicos, e diz assim: uma vez casado na igreja, não separe. Nós somos os primeiros a pegar uma pedra e jogar em cima daquilo que Cristo deixou para a igreja. E nós vamos justificar: eu não sou obrigado a ficar do lado de uma pessoa assim. É verdade. Nós não somos obrigados a imaginar que eu vou ficar ao lado daquela pessoa daquele jeito. Mas ao mesmo tempo a igreja está querendo dizer: queres seguir Jesus? Quero. Renuncia os teus desejos, o teu afeto do modo como você queria. Você é capaz de fazer como Santa Rita de Cássia, que queria ser freira desde menina, foi obrigada pelos pais, porque na época se obrigava, e pelo sistema da época cultural, ela tinha que ser obrigada a casar. Ela casou, contrariou a vontade dela, belíssima, de ser toda para Deus, desde menina, pois ela foi obrigada a se casar com um cara, e pior, esse cara foi a santificação para a gente chamar ela de Santa Rita. Foi um instrumento dado por Deus na vida dela. Foi a palavra: queres me seguir, Rita? Quero. Então aceitas o que eu vou te dar? Aceito. Casa-te, seja obediente aos teus pais, que estão te obrigando a casar. Casa. Contraria a tua vontade. Ela poderia dizer: mas eu sou uma mocinha linda. Sim, tu és uma mocinha linda. Tem coragem de renunciar sua beleza, sua juventude, para me servir, para morrer para você, para eu esvaziar aquilo que ficou cheio o teu coração? Quero. Aceita o que seu pai e sua mãe falou. E quando casar, não vai ser um cara bacana, cristão, legal, carinhoso com você. Ele vai ser rude, ele vai ser grosseiro, ele vai te fazer sofrer. Por que que Deus permite este instrumento? Estou dando um exemplo. Pensa em alguém com quem você trabalha. Pensa no seu pai, que você não tem uma afinidade com ele. Pensa no teu marido, pensa num filho ou numa filha, ou num colega de trabalho onde você vive. Pensa. Quando eu recebi as cinzas lá, na semana que vai entrar para a quaresma, naquele dia, eu disse, com a marca a cinza, é apenas o meu sim para dizer: Senhor, eu quero deixar-me esvaziar de mim, de tudo que eu mais desejo de mim, humano, para que o teu Espírito, a tua luz, me conduza daqui para frente. Quer dizer, eu morro para mim, para que tu nasças em mim. Pois é, você disse sim a Deus. Então para cada um de nós, Ele vai colocar a gente no amor dEle. Daí vem a palavra: sem sacrifício nós não veremos a Deus. Qual é o sacrifício? Qual é o sacrifício de um cristão? É uma luta diária. Aquilo que eu gostaria, primeiro, muitas vezes não vai acontecer. Aceita? E ainda o Senhor fala: treina com jejuns, penitências e abstinência. Você tem uma vontade ardente de ter um caso afetivo genital com alguém. Você sente o cheiro de longe daquela pessoa que dá um calor em você.
você fala: eu faria qualquer coisa para ter um momento com aquela pessoa. Isso é teu. Se você for fazer uma análise dentro da psicologia, não tem mal nenhum você desejar ardentemente alguém que escandalosamente seu coração deseja genitalmente aquela pessoa. Só que aí você olha como o olhar de Cristo. Lembra das cinzas? Tu terias coragem de pegar esse afoguentamento todinho dentro de você? Você até pode pagar para alguém ficar com você, ou então alguém já está abrindo a porta para você, e você pode ir lá ter um relacionamento com ela, seja homem, mulher, mulher, homem, seja como for. Você só tem 2 passos a dar: ou você diz sim para você, eu quero e eu vou, porque isso me faz bem. Eu me sentia muito mal se eu não fizer aquilo com aquele que eu quero. Então eu vou fazer. Então você já recebeu a tua recompensa. Jesus disse isso. Já recebestes a tua recompensa neste mundo. Tu decidistes viver a Babel dentro do teu coração, sem sacrifício. Aquele que se fala, que se põe em oração, é aquele que fala: eu tenho desejos meus, muitos, que eu não tenho coragem nem de dizer para ninguém, porque eu poderia escandalizar a muitos. Mas, por causa daquilo que eu prometi, eu continuo renovando ao entrar com a vela dentro do templo que é Cristo. Eu quero renovar: Senhor, cura-me, dai-me o teu espírito para eu não ceder o que eu quero. Veja, é uma luta. E aqui vocês precisam sempre lembrar daquela luta de Jacó com Deus, do Antigo Testamento. É isso, irmão. Se você quer traduzir, a gente gosta de tradução, né, de uma música em inglês, mas qual é a letra? A tradução da luta de Jacó com Deus é a sua luta em relação às tuas vontades, os seus sonhos, os teus desejos e Deus. Aquela música bonita, né? Tem um trechinho dela aí. Olha a letra dessa canção. Se ela não é teologicamente cristã ou preparada pelo Espírito de Deus. Olha a letra, escuta o trechinho. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. A casa sou eu. Pode entrar, me esvazio de mim. É duro, meu irmão, minha irmã. Me esvazio de mim. Lembra das cinzas? Sai com a testona assim. Olha a letra. Só pro teu bem, Espírito Santo, cura-me, Senhor. Vai. toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Sabe por quê? Porque eu só Nós escuto a queremos minha te ouvir. vontade. Nós queremos te ouvir. Oh, esta casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Quem? Jesus. Esta casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar,
A palavra nos é trazida hoje como fundamento da nossa vida. A morte é tudo aquilo que me contraria. É assim que eu vou entender se eu ainda também estou em mim ou estou em Deus. Uma doença chegou. É ruim? Claro que é. Só um masoquista aceitaria ter prazer em ficar doente. Mas não é isso que o Senhor falou. Ele diz: se chegou, aceita. Aceita, cristão. Aceita, meu povo novo. Se chegou, Helena, aceita. Mas aceita de um modo diferente. Cheia de mim agora, não de você. Porque se você estiver cheia de você, você certamente já deve estar em depressão. Já deve estar em depressão. Se você tiver em você e você perder a sua mãe, que você tanto ama, você certamente vai ter uma revolta. Poderá sair da religião que você está. Você vai entrar em depressão. Você vai viver meses, anos transformado por um golpe incurável pela perda da sua mãe, ou de um filho, ou de um pai, ou de alguém querido. Mas isso é quando é você. Agora, Senhor, os meus olhos viram a salvação, a ponto da gente dizer para nós, entenda bem, para nós: eu vou honrar a minha mãe enquanto ela estiver viva, meu pai também. Eu vou criar os filhos que Deus me confiou. Eu amo meus filhos de todo o meu coração. Mas mais do que isso agora, atenção, quem é minha mãe? Jesus dizendo isso para você e para mim. Quem é minha família? Quem é? Quem? A gente gostava daquele programa do Chico Anísio, né? Daquele cara falar: quem? Renato não sei o quê, Raimundo não sei o quê. Quem é minha família? Quem ouve minhas palavras, quem aprende a ouvir no Espírito o que eu peço, quem tem a minha vida na luta diária. E você, este é família de Deus. E lá no céu, no lugar com Deus, Ele deixou bem claro, presta atenção: lá nós não teremos mais parentesco como temos nesse mundo. Minha mãe, meu pai, meu esposo, minha esposa. Eu encontrei minha esposa. Oi, esposa, que bom, a gente se encontrou aqui agora como marido e mulher. E nada disso acabou. O serviço acabou. Agora é glória, é glorificar o Senhor como um batismo, uma igreja. Seremos como anjos, glorificando juntos o único Deus. Acabou a Babel. Eu não preciso mais dar testemunho de Cristo como casado, tendo mãe, pai, filhos. Não, lá no céu seremos a família anti-Babel, a unidade, a imagem e semelhança do Senhor. Aprenda, irmãos. Aprenda, jovem. Aprenda, mulher. Escute essa palavra. Os meus olhos agora te viram, Senhor. Veja, eu não tenho mais medo de morrer. Faça o que quiseres comigo. Se o Senhor quiser, eu vou. Veja o que aconteceu com o coração de Simeão. É o que aconteceu com o coração de um jovem chamado Carlo Acutis. 16 anos. Ele não tinha medo de morrer. Não tinha medo de deixar a mãe dele nem o pai dele, não. Porque ele encontrou o espírito família com Deus. Ele deixou a velha Babel
Não justifique o teu sentimento. Nós vamos em psicólogos, psiquiatras, para falar: eu não consigo ser feliz no meu matrimônio com esse tipo de gente. Aí o que eles vão falar? Eles vão falar aquilo que a gente quer ouvir. Separa. Mas eu só me sinto bem com pessoas do mesmo sexo. O que eles vão colocar? Eles vão colocar aquilo que você quer. Então vai com ele e seja feliz. Vai. E Jesus não veio para te condenar. Se você quer ser feliz do teu jeito com ele, vá. Só que Deus é justo comigo e com a sua igreja. No dia que ele vier, na sua vida e na minha, ele vai estar junto com a Virgem Mãe. E ele poderá dizer para mim: já tivestes o seu prêmio, já fizestes as tuas escolhas. O que tu queres comigo agora? Aquele homem na cruz, eu estou bem do lado certo onde estava o homem da cruz que disse isso: se tu és filho de Deus, realize o que eu quero, realize o meu desejo. Se tu és verdade, eu só vou acreditar que tu és filho de Deus se tu realizar o que eu espero que tu realizes. Me tire dessa situação que eu não gosto. E Jesus indiretamente vai dar uma resposta sem olhar para ele. Ele olha para a mãe e diz: mulher. Essa mulher quem que é? A mãe dele de sangue. Mulher. Ele está ensinando a todos nós com o espírito de Babel. Nós representamos esse homem do lado de Cristo aqui. Se tu és filho de Deus, e para eu acreditar na tua religião que o Senhor fundou, realize o que eu espero. E Jesus vai falar: você que é minha mãe, eu chamo agora você de mulher. E tu que é João, meu discípulo, eu te chamo de filho. Eis a tua mãe. O que Cristo está fazendo? Não a minha vontade. Maria só tinha um filho biológico, e ela aceitou, por obediência ao Espírito, ser mãe de todas as nações do mundo inteiro. Aprenda isso, meu irmão. Jesus ensinou e respondeu indiretamente ao bandido do lado esquerdo dele. Ele disse: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Então, meu irmão, reza, porque a oração é os bisturis de Deus, que vai rasgar você por dentro para esvaziar o teu querer, e ao mesmo tempo é o que vai te manter em pé na hora da dor. É o Espírito que te mantém em pé na hora da doença, na hora da perda, na hora do matrimônio rachado, na hora que o filho fala isso para o pai e para a mãe, ou quer viver aquilo. Quem é que te mantém em pé? A oração. Quem não reza está morto. Vai ceder à vontade. Se um filho teu, para quem não reza, que não tem o hábito de rezar, se o teu filho homem fala: pai, eu deixei a minha namorada, e agora eu preciso revelar uma coisa para o senhor e para a mãe. Eu estou indo morar com um rapaz, e ele vai ser o amor da minha vida. O pai, esse pai que não reza, ele cai na revolta, porque ele é o mesmo que falou para Jesus: se tu és filho de Deus, muda o coração do meu filho. Mas eu não aceito isso de jeito nenhum. Veja, os dois precisam de salvação. Precisam conhecer a Deus. E quando conhecer a Deus, os dois, tanto o pai quanto o filho, os dois estão com a espada levantada para um matar o outro.
Se você viver isso na minha frente, na frente da tua mãe, eu deserto você, não me chamem de pai. Eu dei uma espadada nele, eu matei meu filho. Olha lá Ababel aí, eu mato meu filho. Matar não é só matar contínuo, não. Eu simplesmente corto relações com ele, porque a decepção é muito grande. E a decepção é grande de você lidar com o diferente da sua vida com revolta. Então você é tão escravo quanto o filho que Deus lhe confiou. Tão escravo quanto ele, nem mais nem menos. Não tem mérito nem desmérito. Os dois estão caídos na degola da Babel. Os dois precisam conhecer a Deus, porque quando conhecer a Deus, este que tem o prazer pelo mesmo sexo descobrirá, se um dia permitir, que só há uma família que ele tem, e que ele pode até negar os desejos que ele tem por um outro homem, para ter a vida de Cristo plenamente, a ponto de dizer: se queres, Senhor, pode me levar também. Daí, olha essa palavra que Paulo escreveu. Escute a palavra que Paulo escreveu: no Espírito de Deus quem vive, não existe mais aqueles que são de Pedro, Paulo, Silas, Apolo. Todos seremos um único sentimento. Não haverá mais nem mulher, nem homem. Seremos todos filhos de Deus. A quem queremos servir? Então já tivesses a sua recompensa, meu irmão. Nós entramos com uma vela acesa dentro do templo que é Cristo. Cristo é o templo que não é construído por mãos humanas, para termos os sentimentos dele. Leia a Bíblia. Para que eu recebo o sacramento, Senhor Padre? Para que através do Espírito Santo eu adquira não os meus sentimentos, mas os sentimentos de Cristo em mim. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então eu não peco, eu renuncio àquilo que vem de mim. Eu vou pedir perdão dos meus pecados, mas primeiro precisa rezar. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver, não pode, o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer do que? Da água e do Espírito, o que? Não entrará no reino de Deus. Por isso vem, muda-me, Senhor. Espírito Santo, vem, Espírito. Vem, Espírito Santo, dentro de mim, Senhor. Transforma-me, cura-me, Senhor. Sou eu sou a ovelha perdida. Misericórdia, Jesus. Vá onde eu não consigo ir. Liberta-me. Ora la barahanda la baie. Ora handa sura la banabana. Liberta-me, Jesus. Ora canta shira la barriera la barriera. Quem quiser ser meu discípulo, renuncia
o teu querer. Ora, shira la basura lai. Vem, Espírito Santo, liberta-me agora, agora, Senhor. Eu quero voltar. Eu quero voltar para casa. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Unifica a tua igreja. Quebra, Senhor, o apego. Quebra o meu apego às minhas riquezas. Ora, tira a labareda, lavacanda, lavacanda. Ora, tira a labaracanda, lavacanda. Olha lá, vai lá. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído. É isso que o Espírito faz. Sabe de onde vem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Assim acontece com aquele que nasceu. Assim acontece. Assim acontece com aquele que nasceu. Sem oração não é possível. Vai. Por isso Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Sim. E é no Espírito Santo que nós proclamamos no nome de Cristo Jesus que saia da minha casa toda palavra contrária, tudo aquilo que é desânimo, saia agora em nome de Jesus. Toda tristeza na alma, eu renuncio. Por isso, o Espírito do Senhor está sobre mim. Sim, Senhor. Vem, Espírito Santo. Liberta-me, Senhor. Liberta das mágoas, da decepção, do egoísmo. Ora, caia por terra toda força negativa, tudo aquilo que desclassifica, tudo aquilo que destrói. Vem, Espírito Santo, liberta-me. Vem. Muitos corações estão sendo mexidos nesse momento. O Senhor está rachando e quebrando corações endurecidos, corações de muitos anos endurecidos pela casca do mundo. Agora o Senhor está quebrando. Obrigado, Jesus. Jesus toca você agora nesse momento, nessa manhã. Obrigado, Jesus. Jesus está libertando você agora desse sentimento que você carrega há vários anos. Bendito é o Senhor Jesus. está quebrando agora e libertando você. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Sim, Senhor Jesus, eu proclamo o teu reinado nessa igreja. Eu proclamo o teu reinado nessa terra. Eu proclamo o teu reinado aqui na nossa área da Lapa, Senhor. Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus me mostra. Ao adentrarmos a porta santa hoje, ao adentrarmos aqui junto com Jesus, nós fomos libertos nessa manhã. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Basta o teu querer, basta a tua fé, meu irmão, minha irmã. Você que vivia numa vida tão desregrada, uma vida regrada somente aos vícios, ao mundo, somente as coisas do mundo. Você que estava voltado somente para as coisas do mundo, a sua diversão, somente a tua diversão é que importa. Jesus toca você agora nesse momento. Obrigado, Jesus. Obrigado pela libertação, Senhor Deus. Obrigado, Maria, minha Senhora, minha mãe. Jesus disse em João 10, capítulo 9: eu sou a porta, e quem entrar por essa porta já será salvo. Obrigado, Senhor. Santo é teu nome. Santo é teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Isso, meu irmão, minha irmã.
Depois dessa palavra forte, com a oração de entrega, eu convido você a pegar o seu folhetinho do povo de Deus. E vamos agora renovar a nossa fé. Número 14 do folheto, nós vamos proclamar diante do trono santo de Deus quem Ele é na nossa vida e o que nós cremos verdadeiramente, a quem nós queremos servir verdadeiramente. Por isso nós vamos professar. Você é livre para professar. Número 14. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Amém. Isso, irmãos.